Olá! Hoje nós chegamos à nossa última aula no livro de Filipenses. Eu espero que Deus tenha te abençoado durante essas 8 aulas, durante todo esse estudo desse livro, que é muito especial. Eu espero que seja muito especial para você, assim como é para mim, que nós possamos realmente ter crescido no conhecimento de Deus e da alegria que Ele proporciona para a gente. Hoje a gente vai encerrar o último capítulo de Filipenses e a gente vai relembrar muitas coisas que a gente falou sobre o segredo da felicidade. Sobre esse segredo que a gente vem falando desde o começo, desde a primeira aula até agora a 8ª aula. Então eu quero te convidar para, pela última vez, abrir junto comigo aqui no livro de Filipenses. E a gente vai ler o capítulo 4, a partir do versículo 10 até o final do capítulo, tá bom? Então vamos ler assim. Diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Então aqui a conclusão da carta de Paulo para os Filipenses, aqui as últimas palavras de Paulo, como ele encerra essa carta. E como eu disse, é importante a gente lembrar que a carta de Filipenses, ela eu falei, é como se fosse um bilhete de agradecimento pelas ofertas que a igreja de Filipos tinha enviado para Paulo pelas mãos de Epafrodito. Epafrodito tinha sido o mensageiro que tinha levado essas ofertas, e Paulo escreve essa carta para agradecer por essas ofertas. Então aqui Paulo está concluindo com esse agradecimento para os irmãos de Filipos, né, para os filipenses, e ele diz essas palavras aqui para encerrar essa carta. Mas eu quero ressaltar aqui algumas coisas nessas palavras de Paulo, e para a gente relembrar, e a gente tem falado muito sobre o segredo da felicidade, e aqui, justamente nesse texto, no último texto que a gente vai estudar, é quando surge essa palavrinha aqui, né? O segredo de viver contente, ou seja, o segredo da felicidade. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você, sobre esse segredo de Paulo, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, é um segredo que a situação não pode mudar o fato dele estar contente. Então, esse segredo é muito importante para a gente. É o segredo que a gente precisa aprender, não é? Na verdade, a gente já falou sobre esse segredo, mas a gente vai encerrar, fazer o desfecho desse tema com esse texto aqui. Então, Paulo, primeiro, ele
agradece, não é? A igreja de Filipos. Ele fala aqui que finalmente eles conseguiram, mas esse finalmente não é porque eles nunca tinham feito isso, é porque eles não estavam conseguindo, não é? Mas eles não tinham oportunidade, não é, de enviar as ofertas. E aqui Paulo até fala que eles mandaram ajuda já, não apenas uma vez, não é? Mas 2 vezes, ou seja, essa era a terceira vez que os filipenses estavam mandando oferta para Paulo. Então Paulo agradece isso, mas ele já muda rapidamente e fala assim: olha só, mas eu não estou falando isso porque eu estou passando necessidade. Eu não estou aqui agradecendo como alguém que está mendigando algo de vocês. Não é sobre isso que eu estou falando aqui. Porque ele já fala aqui, não porque eu esteja passando necessidade, não é? Mas, né, pois ele aprendeu uma coisa, a se adaptar a toda e qualquer circunstância. Então Paulo fala assim, a questão não é sobre a minha necessidade, o tamanho da necessidade que foi suprida, porque eu me adapto, eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Mas essa adaptação de Paulo não é simplesmente uma adaptação física, de saber passar fome ou não, ou seja, de ter um corpo mais resistente a ficar mais tempo sem comer, ou comendo menos, ou comendo mais. Não é sobre isso que Paulo está falando, ainda não é sobre isso que ele está querendo dizer aqui. Então não é sobre o tamanho da necessidade, não é sobre a adaptação física. O que ele está dizendo é que ele sabe, então, passar necessidade e sabe o que é ter fartura. Mas olha só, ele não sabe só sobreviver à necessidade ou à fartura, mas ele sabe esse segredo, o segredo de estar contente. Ou seja, ele passa pela necessidade, ele passa pela fartura, ele sobrevive a tudo isso, mas ele sobrevive contente. E isso é muito importante, porque existem pessoas muito resilientes que conseguem passar por um problema ou por outro, tal, mas quando ela passa pelo problema, ela não está feliz enquanto ela passa pelo problema. O que Paulo diz aqui é, mesmo que eu passe pelo problema, eu estou feliz. Eu sou feliz. Ou como o hino dizia, né? Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus, né? Ou seja, eu sou feliz independente das circunstâncias. Eu sou feliz independente do que eu passe. Aliás, a história desse hino é lindíssima. Você pode procurar depois a história desse hino, Sou Feliz, um dos hinos mais tradicionais da igreja cristã. Você vai ver a história lindíssima de alguém que perdeu a família no naufrágio e diz assim, não importa o que eu passe, eu sou feliz. Eu sou feliz, apesar da circunstância. Não é só que eu sei passar pelo problema, mas eu passo pelo problema e eu passo pelo problema feliz em Cristo Jesus. Essa é a diferença. Essa é a diferença do cristão. Essa é a diferença de Paulo. Esse era o segredo de Paulo. E esse é o segredo que a gente tem que aprender aqui com Paulo. Isso é muito importante. Então, o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Agora, vamos entender melhor qual que é esse segredo de Paulo. Porque ele fala aqui que ele sabe estar bem alimentado ou com fome, ter muito ou ter necessidade. Ele está feliz. Agora, olha o que ele diz em seguida. Tudo posso naquele que me fortalece. Marque bem esse texto. Marque bem esse versículo 13 aqui. Eu risquei um aqui, mas é o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Que versículo fantástico. Que frase fantástica de Paulo. Mas como esse versículo é mal interpretado. Muitas vezes as pessoas leem isso e focam no tudo, ou no tudo posso. Ou seja, eu posso todas as coisas, eu posso conquistar, eu posso fazer, eu posso vencer, eu sou um todo-poderoso, porque eu tudo posso. Mas não é sobre isso que Paulo está falando aqui. O tudo de Paulo aqui não é eu posso vencer, eu posso conquistar, não é isso. O tudo de Paulo aqui é o que ele disse aqui. Eu posso
estar bem alimentado, posso estar com fome, posso ter muito ou posso passar necessidade. Tudo isso que ele disse, toda circunstância, toda situação, eu posso passar pela circunstância boa ou pela circunstância ruim. Eu posso. As pessoas, quando pensam no tudo posso, só pensam na vitória, vitória, vitória. Mas Paulo fala, eu posso passar pela derrota também. Eu posso, eu tudo posso. Mas sabe por que eu tudo posso? Por causa daquele que me fortalece. Aquele que me fortalece é ele que me torna capaz de poder passar por todas essas coisas. Esse é o segredo. Esse é o segredo de Paulo. O segredo é não olhar para as circunstâncias, não é buscar uma força interior, mas é ter força naquele que fortalece, em Deus. Deus é aquele que nos fortalece, Deus é aquele que nos dá força. É por isso que Paulo mesmo, lá em Coríntios, falou, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque quando eu não busco as forças em mim e quando eu passo pela luta, eu reconheço que a minha força vem de Deus. Porque Deus é quem me fortalece. É Ele quem me dá esse poder de passar pelas lutas e pelas adversidades. É Deus. É Deus quem me dá uma alegria que não depende de circunstâncias. É Deus. Alguém disse uma vez que alegria é uma questão de foco. Então, você pode focar naquilo que te deixa mais feliz ou você pode focar nos problemas. Em geral, a gente passa por momentos na vida em que existem coisas boas e coisas ruins. Você escolhe para onde você olha. Existem momentos de calmaria na nossa vida em que parece que a gente quase não tem problema e daí a gente pode apreciar todas as coisas boas e ser feliz com elas. Mas existem momentos nas nossas vidas que são momentos de tempestades e que tudo que a gente consegue perceber são coisas ruins e a gente não consegue focar em nada bom, mas sabe de uma coisa? As coisas boas continuam lá, mas a gente não consegue mais focar nelas por causa da tempestade. Mas o que Paulo está mostrando aqui é, independente de tempestade, independente de calmaria, existe uma coisa que sempre está presente e que você deve focar os seus olhos. Você tem que focar os seus olhos naquele que te fortalece, em Deus. E se os seus olhos estiverem focados em Deus, esse é o segredo. É um ponto fixo que nunca se abala. Deus está sempre presente, na tempestade ou na calmaria. Ele sempre está lá. Ele nunca se abala. Ele nunca muda. Ele nunca some. Ele nunca foge de nós. Ele sempre está lá e ele sempre é uma fonte inesgotável de alegria. E se os nossos olhos estiverem focando nele, a gente sempre vai ter motivo para ser feliz. Esse é o segredo de Paulo. Esse é o segredo de Paulo. É a fonte da onde ele busca forças. É Deus que fortalece ele. Esse é a mensagem central de todo o livro de Filipenses. É uma alegria que tira o foco nas circunstâncias e coloca o foco em Deus, em Cristo Jesus, na paz que Ele dá, no alvo que Ele dá, no corpo que Ele nos permite fazer parte, na obra dele em nós. É tirar o foco das circunstâncias e olhar para Cristo. Esse é o segredo da felicidade. Esse é o segredo que Paulo está falando aqui. É disso que ele disse o livro inteiro. Para a gente ser feliz, a gente precisa focar em Jesus. A gente precisa olhar para aquele que nos fortalece e não para as circunstâncias. Esse é o segredo de ser feliz em toda e qualquer circunstância. Paulo termina ainda falando que da oferta de Filipenses, porque ele fala aqui que ele não está dizendo por causa da necessidade, mas de fato a oferta de Filipenses supriu a necessidade. E eles fizeram bem em participar das tribulações. Sabe o que Paulo faz aqui? Ele faz ele transita aqui de um discurso sobre a alegria eterna que Deus dá
E aqui ele começa então a se alegrar pela atitude dos irmãos, entende? Ele olha o presente e ele não fica feliz pelo presente, mas ele fica feliz pela atitude de quem enviou o presente. Porque ele reconhece que esse presente foi uma oferta, não sei, em dinheiro que ele recebeu, não sei, para sustentar a vida dele. Ele reconhece que o dinheiro é o menos importante. O mais importante é a atitude dos irmãos, o amor com que eles cuidaram da vida de Paulo. E mais do que isso, ele reconhece que esse amor que existe no coração dos irmãos em Filipos é resultado da obra de Cristo na vida deles. Então, Paulo vê Deus em todas as coisas. É Deus dando uma alegria que não depende das circunstâncias, mas é Deus também cuidando das circunstâncias. Porque quando as circunstâncias são boas, a gente se alegra também porque Deus moveu os corações e as circunstâncias para que elas sejam boas. Mas quando as circunstâncias são ruins, a gente se alegra porque Deus está lá também, nas circunstâncias ruins, nos sustentando e nos fortalecendo, mesmo com as necessidades, as lutas, as tempestades que a gente enfrenta. Paulo vê Deus em todas as coisas. E esse é o meu desafio para você. É assim que eu quero encerrar essa aula curta, rápida, com essa mensagem. Foque em Cristo, foque em Deus e perceba, veja o que Deus está fazendo em todas as circunstâncias, boas ou ruins. Ele está lá o tempo todo. Se alegre com os presentes que você ganha, mas se alegre também quando você não ganhar nenhum presente, porque a presença de Deus já é o presente. Deus cuida de nós, cuida fisicamente, mas cuida do nosso coração, nos fortalecendo, independente das circunstâncias. Que Deus te fortaleça, que Deus te dê a alegria verdadeira, que você possa entender, viver com esse segredo e que você não guarde esse segredo para você, mas compartilhe esse segredo com todo mundo. Que Deus é o único que pode fazer alguém verdadeiramente feliz. Que Deus te abençoe, que te dê um ótimo dia, uma ótima semana, que te abençoe todos os dias da sua vida e que te encha da verdadeira alegria. Essa é minha oração por você. E até mais. Que você continue estudando a Bíblia. A Bíblia é fantástica. Não desperdice esse livro que você tem nas mãos ou nos dispositivos digitais. Ame a Bíblia e ame o Deus da Bíblia. E dedique tempo a ela, porque é nela que você encontra o Deus que te dá a felicidade. Que Deus te abençoe.